Militantes de esquerda celebraram o terrorismo durante um protesto na Avenida Paulista. Esse evento aconteceu no sábado, dia 4, né? Liderados pelo PCO, que é o Partido da Causa Operária, manifestantes cantaram uma música para demonstrar apoio à ditadura teocrática do Irã e aos grupos terroristas Hezbollah, do Líbano, Talibã, do Afeganistão e Hamas da Palestina. O PCO, esse partido, convocou seu grupo de bateria, que é um grupo chamado Zumbi dos Palmares, para entoar os gritos antissemitas. Imagens que circulam, inclusive, nas redes sociais, imagens do PCO, né, mostram um punhado ali de cidadãos vestidos de verde e amarelo, empunhando a bandeira palestina. Chama atenção a letra da música criada pelos militantes. Os versos enaltecem a Revolução Islâmica do Irã, de 1979, a expulsão das tropas israelenses do Líbano em 2000, a tomada do poder do Afeganistão pelo Talibã em 2021 e os recentes ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Assim como no Irã, os apologistas do terrorismo queimaram a bandeira de Israel e a exibiram para centenas de militantes que acompanhavam o protesto, hein? Estas cenas aconteceram, sabe onde? Na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Queima! Gritavam os manifestantes. Olha, é inacreditável. A gente tem uma parte aqui dessas imagens. Vamos acompanhar. Você que está ouvindo, claro, vai acompanhar o áudio. Na gravação, ele aparece criticando Israel, a quem chamou de governo assassino. Esse padre Lancelotti. A Lancelotti usou o microfone para discursar, e chamou Israel de Estado covarde. Tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar. Direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino, esse governo que mata e que destrói o povo palestino. Estar aqui hoje é uma grande emoção. E eu me sinto aqui palestino. E desafio aos covardes que defendem as armas. Bom, tá aí a fala dele, é o padre Lancelotti. Eu queria saber quem Israel matou, né? Ou se foi uma reação de defesa. Vamos ver o que a bancada explica. E a gente fica pasmo de ver isso, né? Neste momento fala Joanilson Rodrigues. Essa fala do padre Júlio Lancelotti é vergonhosa, é uma vergonha para o cristianismo, mas ela faz parte de uma narrativa, que é o que o Lula fala. Nós precisamos construir a narrativa, e a em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Tá? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa. Quem constrói a primeira narrativa tende a ganhar o jogo. Se você não quer perder o jogo, construa a sua narrativa, provando que a primeira narrativa é mentirosa. É isso que eu falei para o Maduro. É isso que eu e a narrativa é: Israel está matando crianças. Quem é que disse que Israel está matando crianças? Os próprios terroristas. E os terroristas estão dizendo isso para parte dessa mídia da esquerda, e eles estão reproduzindo sem saber. Quem controla a informação que está saindo da Gaza? Quem é atrás deste? O que estão fazendo os jornalistas palestinos lá? Que estão reportagens que estão saindo? Que é a fonte de informação que chega aqui através das agências de informação? Vocês estão olhando, vendo um ataque de uma... Não, entendi. Eles, não era. Mas estou dizendo que a informação que está saindo da Gaza
não sei se eu utilizo a palavra justa em português, é distorta? Distorcida. Então, um exemplo foi que eles falaram que Israel havia atacado um hospital. A própria Al Jazeera mostrou que foi um foguete do Hamas, um foguete lá da Palestina que falhou e caiu no estacionamento do hospital e não destruiu o hospital. Eu convido a audiência a ver um vídeo lançado ontem pelo Luiz Camargo, que ele mostra, em 2017, vários palestinos se maquiando com sangue, com hematomas no corpo, para dizer que eram ataques de Israel. E qual que é a diferença básica? A diferença básica é que o islamismo ele tem 3 livros principais, que é o Alcorão, a Sira, ou Sura, que conta a biografia de Maomé, e os hadiths. Desses, pessoal, 15% da Sura, né, que é a biografia de Maomé, fala de temas religiosos. 51% desses livros é como lidar com o kafir, o infiel, né? E 33% sobre a jihad, que é a guerra do Islã. Para ficar claro, é o seguinte, esses escritos, né, eu peguei como referência, como professor, eu sempre cito a referência, está no Center of Study of Political Islam International, do Bill Warner, que ele fez toda essa estatística que mostra que esses livros juntos têm mais citações contra os judeus do que esse livro aqui, que é o Mein Kampf, do Hitler. Ou seja, existe um ódio declarado aos judeus. E aí a pessoa fala, nossa, você está exagerando. Eu convido a audiência a procurar um cara chamado Muhammad Amin al-Husseini. Muhammad Amin al-Husseini, você sabe quem foi esse cara? Ele era autoridade palestina na época que Israel foi considerado independente, lá em 1948. E você vai ficar surpreso que um dos maiores amigos desse cara, sabe quem era? Era um bigodinho da morte, um austríaco chamado Adolf Hitler. E o próprio Amin, ele esteve com Hitler pessoalmente, pedindo a destruição dos judeus. Então, ele morreu em 1974, mas até hoje isso vem sendo propagado entre os islâmicos, né, radicais, que apregoam a destruição de Israel. O Estatuto do Hamas de 1987, ele fala exatamente isso, que eles não querem um Estado palestino, não é essa a luta. Então não confunda, como o padre Lancelotti fez covardemente, dizendo que a luta dos palestinos é uma. Inclusive, o Hamas venceu as eleições lá em 2006 contra a autoridade palestina e matou todos os líderes palestinos contrários a eles, e não teve mais eleição desde então. Então o povo palestino está sendo oprimido. Tem gente que apoia o Hamas? Provavelmente tem. Eu acredito que 1/3 dos palestinos apoiam o Hamas. Nós queremos a libertação da Palestina, do Hamas. Tem que tirar o Hamas de lá. Agora, esses dias, o consulado de Israel fez uma coisa que é fundamental. O padre Lancelotti devia ir para ver. Eles convidaram jornalistas e mostrando a decapitação de bebês, vídeos, porque os próprios terroristas filmaram, invadindo casa, matando o pai na frente dos filhos, e o menino chorando com o olho estourado, né? E o irmãozinho tentando consolar, o cara entra na geladeira, pega uma Coca-Cola e toma, estuprando mulheres, urinando em mulheres mortas.
abrindo barriga de grávida e tirando o bebê e matando lá na frente deles. O Consulado-Geral de Israel, a Stand With Us Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo apresentaram à imprensa imagens do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. A compilação de 40 minutos expõe a brutal violência contra pessoas indefesas, atacadas a tiros na estrada, em seus veículos, executadas nos arredores da festa rave, em esconderijos improvisados, na invasão do kibbutz e a efusiva comemoração dos terroristas com a família via celular pelas mortes praticadas em Israel, em crianças, jovens, pais na frente dos filhos. Enfim, um conteúdo que resume a desumanidade no sentido mais literal. Muitos jornalistas brasileiros, inclusive, que participaram dessa audiência com o consulado de Israel, saíram chorando, vomitando, passando mal dessa sessão. Mas Israel precisa mostrar isso para que essa covardia do padre Júlio Lancelotti, porque vem falar que ataques, quem está matando crianças é o próprio Hamas, porque Israel não faz isso. Israel, existe uma diferença entre foguete, que é um artefato burro, que é o que o Hamas manda, ele vai sem direção, ele acerta qualquer coisa, e um míssil de Israel, ele vai num lugar preciso e abre uma cratera entre 7 e 19 metros. Esses dias, Israel derrubou um prédio do Hamas em frente a um hospital, e eles bombardearam um edifício na frente do hospital Al-Quds. Então, esse edifício aqui, ó, que foi bombardeado efetivamente por Israel, ele fica na frente. A pessoa que está tirando a foto aqui está no hospital Al-Quds. Então é o edifício na frente do hospital. Dizem que o pessoal ficou apavorado no hospital, que atrapalhou o trânsito de ambulâncias e coisa e tal. Isso tudo pode ter sido, mas é falso que tenha bombardeado o hospital em si. Bombardeou o edifício na frente, certamente com informação de algum terrorista do Hamas aqui nesse edifício, né? Aqui, ó, mesmo aqui o pessoal da agência árabe aqui falando, olha só, a ocupação que eles chamam, né, os israelenses, lançam um ataque violento na porta do hospital Al-Quds, ou seja, não foi no hospital Al-Quds. Essas pessoas aqui, ó, quem está filmando está no hospital. O ataque foi no prédio na frente, ok, né, foi assustador para quem estava ali, coisa e tal, imagino que sim, mas não foi um bombardeio no hospital Al-Quds, né? E com relação ao hospital Shifa, vocês sabem, é um complexo de hospitais, na verdade, que tem aqui nessa região. A gente já falou sobre isso, é aqui que é o quartel-general do Hamas. Aqui, os israelenses vão ter que entrar aqui em algum momento. Eu se fosse um paciente nesse hospital, estava tentando sair dali, né? Aliás, isso é um absurdo, ainda terem pessoas civis no norte da faixa de Gaza, porque Israel avisou já há 3 semanas que era para sair, para evacuar para o sul de Gaza. Quem ficou ali ainda, realmente, eu não sei por quê. Claro que foi o hospital, não foi o hospital. Israel atacou um comboio de ambulâncias, porque sabia que líderes do Hamas estavam tentando escapar lá pelo sul da faixa de Gaza, indo para o Egito, e eles destruíram, mas não tinham doentes ali, né? E a gente sabe que Israel tem o direito e tem o dever de fazer isso, né? De ir contra esses assassinos, porque, veja bem, não foi um exército lutando contra outro exército, um soldado contra outro soldado, mas foram homens covardes rindo de morte de civis inocentes, matando cachorro, matando idosos, matando mulheres, matando crianças, degolando bebês, né? E telefonando para os pais, porque a maioria deles são jovens, por volta de 18 anos, ligando para os pais falando, olha, eu matei um judeu, né? Porque isso, muita gente que desconhece o que diz de fato o islamismo, não sabe que apregoa muito mais ódio aos judeus do que esse bigodinho da morte aqui apregou nesse livro Mein Kampf. Então, Jantália, é uma vergonha, mas é uma narrativa que vai se repetir na boca de outros jornalistas que parecem fingir desconhecer
que o Hamas não quer um Estado palestino, ele quer a destruição dos judeus. E a paz vai vir depois que Israel matar o último membro terrorista do Hamas.